bem objetivo no que eu quero falar, mas antes eu queria só balizar o nosso conhecimento. Quem aqui é aquela pessoa que está engatinhando ainda, não conhece tanto de APIs, está começando na área? Levanta a mão, só para eu saber. Pra ter vergonha, viu, gente? Todo mundo começou um dia, bom demais. Quem aqui já é aquele cara que já tanca, que já tira assim de letra, que já faz umas APIs, que já conhece o REST, já conhece alguns protocolos? Levanta a mão aí para mim. Show de bola. E quem é aquele cara que come com farinha, né? Quem é aquela pessoa que come com farinha, bom pra caramba? Quem que é? Levanta a mão. Caramba, mano, vocês são muito humildes aí, ó. Obrigado, viu? Show de bola. Então, show de bola. Então, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Bom, vamos falar sobre design, integração eficiente e como a gente pode dominar APIs. API, e eu vou, para a gente entrar no assunto, eu preciso fazer um balizamento. Mas antes eu quero me apresentar. Sou Renan Oliveira, eu sou mentor de carreira, mentor de pessoas, trabalho há 25 anos com tecnologia, sou mestre pelo ITA, especialista em IA, palestro há muito tempo. Também hoje sou o CTO da Connect Black e sou o criador e host do podcast Mentoria. A última pessoa que passou pelo podcast foi o Bruno, né? JavaMan. Então, é obrigatório você parar lá no Spotify ou no YouTube, procurar. E esse QR Code estão todas as minhas redes, tá bom? Quem fizer um stories, me marque, você vai ganhar um presente. Não, brincadeira, não vai ganhar presente não, só para marcar mesmo. E antes da gente começar, tem uma frase que eu sempre trago, do Albert Einstein, ele fala assim: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia é um lugar de altos e baixos. E muitas vezes a gente vai se frustrar, a gente vai dar cabeçada, a gente vai achar que não é pra gente, a gente vai ver empresas escrotas, a gente vai ver projetos sem sentido. E o Albert Einstein, ele era um médico, né, entre outras coisas, e ele dedicou parte da vida dele na África, onde ele cuidava de doentes ali, e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 52. Então, ele falava assim: a pior tragédia não é uma pessoa morrer, é quando alguma coisa morre dentro dela. Então, esse é o meu recado para você, que você mantenha a chama sempre acesa, sempre ativa, porque a tecnologia, ela mudou minha vida, ela está mudando a sua, e se não está, ela pode transformar a sua vida. Eu acredito nisso, e esse é o nosso mundo. E as APIs, eles fazem grande parte dessa transformação, tá bom? Então eu vou começar aqui com storytelling. Imagina só, bem didaticamente, tá, gente? Vocês não ficam bravos. Desculpa, viu? Como ele chama ali? Qual é o seu nome? José Luiz. Pode chamar, você tem algum apelido carinhoso que ela te chama ou não? Filho, tá. Filho, então é o seguinte, posso chamar de filho também, não? De quê? Manza. Então, Manza, não fique chateado aqui com os meus exemplos básicos, porque é importante a gente balizar. Imagina só que você vai num restaurante, daí você sai para jantar, né? Ou com aquela gatinha, ou com aquele gatinho, ou com a tua família, não importa. E daí quando você chega na mesa, chega quem para você? Chega um garçom, e esse garçom, ele vai te entregar o quê? Ele te entrega um cardápio, basicamente. E você olha o cardápio e você fala assim: me dá um espaguete com molho ao sugo de pomodoro, e daí tem a descrição ali de todos os ingredientes no cardápio. Basicamente, o garçom pega esse pedido, ele leva até a cozinha prepara todos os ingredientes, prepara o prato e o garçom serve o jantar. Gente, exemplo que a gente vive todos os dias, beleza? Como que eu posso transformar isso num processo de API, né? Ou de API? Basicamente, eu tenho o meu consumidor. O que é o meu consumidor? Meu front-end, meu aplicativo mobile, meu sistema, meu cliente, não importa. E você tem o que? Um cardápio.
Esse cardápio é a documentação. Se no cardápio não tiver especificado de forma correta, o garçom vai trazer o seu prato de forma correta? Sim ou não? Não. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma visão clara do que nós, de fato, queremos, beleza? E daí nós temos aqui a parte da API, que é o garçom, que basicamente ele vai pegar a requisição de um lado e levar a requisição para o outro. Eu tenho ali os dados, que são os alimentos, e o back-end que vai preparar e manipular esses alimentos. Isso aqui é um exemplo simples de API. Basicamente, a API são contratos, né? São interfaces. É isso que é uma API. Mas daí, quando a gente olha para toda a parte do storytelling, né? Então, de novo, peguei o cardápio, eu acessei a documentação para entender a API e para escrever o quê? A aplicação. Eu envio uma requisição, que é o meu pedido, com o meu payload, que é um bloco de alguma coisa, e com alguns parâmetros, que são os acompanhamentos. E daí a cozinha ela recebe a requisição, pega todos os dados, processa os dados, monta a resposta e entrega para o garçom, que é a API. Esse é o fluxo básico. Comecei. Não comecei. Tá bom. Eu trouxe um cronômetro aqui, mas não coloquei, esqueci, mas tá bom. Esse é o fluxo básico de como funciona a API. Só que a API ela existe há muitos anos e você pode escrever ela da forma que você quiser. E para isso, foi padronizado alguns conceitos que nós chamamos de constraints. Então, existem 6 constraints. Essas 6 constraints são formas de padronizar, de melhores práticas, etc. E é o que nós chamamos de REST. Então, o REST basicamente é um conjunto de constraints. Basicamente é isso. Esse conjunto de constraints você aplica dentro da tua API. E quando você aplica os conceitos, a tua API vira RESTful. É meio estranho, é meio complicado. Mas o que você precisa entender? Você precisa entender assim. Quando você começa a entender como que você coloca as melhores práticas dentro de uma API, essa API ela consegue fazer performar melhor, ela consegue estar mais preparado para escala, ela consegue receber dados da melhor forma e etc. Eu sou um cara meio dinossauro, comecei em 1999, no IG, né, quando tinha aquele cachorrinho, não sei se alguém já ouviu falar aqui do falecido IG. Quando eu comecei, depois de uns anos, eu comecei a trabalhar com SOA, que é arquitetura orientada aqui, a serviço. E a gente ia processar algumas requisições, e na época eu trabalhava na NET, e hoje é claro, e de repente eu tinha, assim, 5 milhões de requisições para processar. E demorava algumas horas. Eu começava a processar de manhã, executar de manhã, a minha API, que não era API, era uma arquitetura em serviço, né, mas ele começava a processar de manhã e chegava no final do dia, às vezes ele não tinha terminado. Então, por quê? Porque eu usava XML, o XML é muito mais pesado, tem várias questões, né? Por isso que a gente começou a quebrar em microserviços, em camadas menores, e as coisas foram evoluindo. Mas por que eu estou falando? Porque se a gente tem uma cabeça orientada a melhores práticas, a gente consegue aplicar as coisas da melhor forma. Tudo bem até aqui? Estão dormindo? Não estou dormindo, não. Então tá bom, fica acordado comigo aqui, hein? Meu filho, fica acordado aqui, hein? Presta atenção, hein? Tamo junto. Bom demais. E o garçom serve o pedido, daí você tem o famoso HTTP Status Code 200. Se você não conhece os status code, lição de casa, você precisa conhecer todos de cor e salteado e saber o que cada um faz. Isso é super importante, porque a sua API ela devolve um 201, você não sabe, ela devolve um 301, você não sabe, ela devolve um 400, você não sabe o que é isso. Então é importante você saber para entender qual que é o problema que ela está tendo, beleza?
Mas beleza, Renan, tudo isso é bonito, restaurante, a comida, a API, tá tudo certo. Mas o que diferencia de fato? Como eu coloco a bolinha aqui, eu coloco aqui? Ai, caramba, mano, eu perdi aqui, uma hora não foi, desculpa. Mas o que diferencia uma API simplesmente, uma API que simplesmente funciona, do que uma que transforma a experiência do usuário? Então, hoje em dia, é muito comum você ver em vaga de anúncio, né? Ah, desenvolvedor de API, criador, tem que saber JSON, XML, SOAP, gRPC, GraphQL, RESTful. Só que, no fundo, muitas pessoas, elas fazem sem olhar padrões, sem pensar em nome, sem olhar para o verbo, sem pensar no hypermedia, sem olhar para todos os padrões que você pode colocar dentro de um processo. Então, isso é importante vocês terem. E agora a pergunta, como você pode projetar e integrar APIs que maximizam essa transformação? Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe cinco coisas que, para mim, são importantes, né? Tem outras muitas, né? Eu posso containerizar, eu posso escalar, eu posso fazer um monte de coisa, mas eu trouxe 5 que eu acho que são importantes. Então, 5 estratégias para turbinar suas APIs. Então, como que eu turbino a API? Primeiro, simplicidade no design. A gente quer ser complexo, a gente quer mostrar trabalho para o nosso chefe, a gente quer fazer coisas assim absurdas, e às vezes o simples é o melhor. E daí eu peguei algum exemplo aqui do Spotify. Então, olha só, o Spotify, quando a gente fala de simplicidade, na minha opinião, o Spotify é um grande case. O Spotify, ele tem criação de endpoints claros, consistentes e bem documentados. Beleza? Então, olha só, quando eu estou aqui, ó, deixa eu apontar aqui. Ó, ele vai fazer um get aqui, uma requisição, né? Quem não sabe, um get ele só vai buscar uma informação e basicamente essa aqui é a API dele. Então, /v1, /tracks. E aqui é o parâmetro. Então, se eu colocar o ID da música que eu quero, eu vou retornar no meu response lá qual que é a música que eu quero. Então, olha a simplicidade. Tracks ID. Você bate o olho, você já sabe o que é. Você não precisa ficar adivinhando, precisa entender, precisa aprofundar na documentação. É simples, né? Ele tem um post, por exemplo, aqui eu faço uma atualização de uma playlist. Então, eu consigo colocar vários URLs dentro do mesmo body, por exemplo. Então, tudo isso são formas de você facilitar e simplificar a tua implementação, beleza? Então, uma das coisas que eu curto muito do Spotify é isso. Qual que é outra coisa que eu gosto do Spotify? Ele tem um console. Cara, são raros as documentações que eu já vi com console. O que é o console? Eu não preciso montar minha collection no Postman, eu não preciso fazer nada para testar a minha API. Ele te dá um ambiente de teste ali. Então, basicamente, você loga na tua conta do Spotify, eu estou logado aqui, essa conta ela já te dá um authentication, para você fazer uma autenticação, e aqui você já tem todas as APIs. Então, assim, ó, get album, get server album, eu não estou lendo direito, mas isso. Several albums, get album tracks, get user, etc. Então, você consegue pegar tudo e você consegue testar em tempo real. Então, você vai lá, get album, você vai lá, coloca get album, você coloca o ID do álbum, você executa lá o seu payload, ele já te traz a resposta. Então, é muito funcional, são poucas as APIs que eu vi uma documentação assim tão completa. Então, o Spotify, ele é animal por causa disso. Eu recomendo muito você procurar depois Spotify Web API Console e você navegar um pouco, conhecer um pouquinho de como que funciona e etc. Beleza?
Segunda coisa que é super importante, e eu vou chover no molhado, porque muita gente já ouve, sabe, mas poucas pessoas implementam, que é uma documentação, né? Nós temos ali a OpenAPI Specification, que é a especificação que eu posso fazer sobre uma API, e antigamente chamava Swagger Specification, que é o famoso Swagger, né? Que, assim, todo mundo conhece por Swagger, né? Então, e as ferramentas também de desenvolvedor. Então, uma coisa que é importante, você tem um Swagger, onde ele vai sempre te trazer qual que é o verbo, qual que é o método que você vai chamar, qual que é o endpoint que você vai chamar, e esse ambiente você pode também testar e validar, mandar as requisições e ver as respostas, beleza? É um formato legível e padronizado, então o OpenAPI é Snow ou YAML também, tá? Que é outro formato que ele utiliza. Outra coisa também é Collection no Postman. Tem muitas empresas que fornecem as collections para você fazer a validação. Ele não te fornece uma documentação que você pode validar dentro, mas te dá uma collection. Quem não não conhece muito, se banana, porque aqui tem um monte de parametrização que você tem que fazer, não é tão simples. Eu peguei aqui, eu vi que o Asas está patrocinando aqui o TDC, então eu peguei aqui a collection do Asas, né? Então, basicamente, ela está na V3, e olha só, criar uma nova cobrança, criar cobrança com cartão, criar parcela, criar split. Eu entrei na minha conta do Asas, gerei o meu token, ele gera 2 token IDs, né, de autenticação. Você coloca aqui no seu header e você consegue executar para validar, beleza? Para que serve isso? Para você chamar essa API em algum lugar, em algum momento. Eu faço aplicações que têm integração com meio de pagamento. Não sei, alguém faz aqui meio de pagamento? Não. Então, você tem ali Mercado Pago, Asas, tem algum Open Bank, enfim. Então, você precisa de ter acesso às documentações, né? Quem faz internacional tem lá Stripe, PayPal, todo mundo tem uma documentação. E daí, galera, vou dar uma dica de ouro. Já comecem assim, ó. Quando você vê um negócio novo, a primeira coisa que você faz é coloca no Google lá o nome documentation. Vai direto na documentação. Por exemplo, alguém que já leu a documentação do OpenAI, por exemplo? A documentação do OpenAI é uma documentação que existe muito antes do ChatGPT ser lançado. Então, ele já disponibilizava as APIs para teste, para validação, e você pode fazer teste na tua casa. Olha que massa. Eu tenho várias integrações que eu faço usando geração de imagem, usando o chat, o GPT-4, enfim. Então, você pode utilizar, e tem outras APIs que eles também fornecem para que você possa utilizar e conhecer os modelos que eles têm. Então, sempre façam isso, beleza? Terceiro ponto, que é muito importante, é a forma que você recupera dados. E daí eu trouxe aqui, qual que é uma das grandes desvantagens do REST? É que o que você precisa dele, ele te traz tudo, né? Então, ele te traz o payload inteiro. Então, às vezes, você tem lá um dado quilométrico de cliente, por exemplo, você tem lá 50 campos, e você só quer o CPF e o nome daquele cliente. Ele vai te retornar o response inteiro. Nesse response, você vai lá e você pega o que você quiser. Isso é ruim? Por alguns pontos, sim. Por quê? Porque se você tem um grande volume de dados, você causa o quê? Uma lentidão. Você não consegue, às vezes, fazer um processamento muito grande. Então, isso é ruim. Já por isso que o GraphQL é melhor nesse sentido. Então, como que você faz a recuperação de dados? Eu consigo, olha só, no REST, na API REST, eu mandei um REST com payload aqui, tem 5 campos, e no GraphQL eu fiz uma consulta selecionando apenas os campos que eu queria. Então, ele performa mais, ele é mais performático.
mas ele tem uma barreira de entrada um pouco maior, porque ele é mais chatinho de mexer, você tem que entender um pouco das consultas, enfim, então tem o ônus e o bônus. O bom do GraphQL é que ele consegue ler de várias fontes de dados também. Então, você consegue ler tanto do banco de dados como de uma outra API REST, então acaba facilitando. Daí você fala assim, Renan, quando que uso um e quando que uso o outro? Então, tudo depende, né? O GraphQL, se você não for bom para performar as consultas e fazer as queries de forma adequada, você vai causar uma latência bem grande. Tá? Então, o REST é mais simples, né? E qual que é uma outra grande vantagem? É que o REST, cada método eu tenho um endpoint diferente. Então, vocês viram aqui, né? Quando eu falo aqui do Asas, criar cobrança é um endpoint, criar cobrança com cartão é outro endpoint, criar cobrança com parcela é outro endpoint. Tudo isso são APIs separadas. No GraphQL, tudo isso seria uma única API. Então, facilita bastante. Mas, enfim, tem o ônus e o bônus. Né? Eu ainda sou eu gosto ainda do REST, mas aqui o GraphQL ele é muito bom. E daí umas vantagens, né? Ele usa um único endpoint para responder às consultas, enquanto o REST usa um conjunto de endpoints. O GraphQL permite maior flexibilidade na manipulação de dados. O GraphQL requer menos solicitações que uma API REST, então, assim, o meu throughput também diminui. Então, eu vou fazer uma requisição uma única vez. Agora, você imagina o REST, ele bate e responde, a quantidade de vezes que ele tem de URL. O GraphQL permite também consultar facilmente relacionamentos complexos em outras fontes de dados ou outros tipos de dados, beleza? Então, essa é a grande diferença. E eu coloquei como quarto aqui um Rate Limiting Intro Lighting. O que é isso? É assim. Você imagina só. Teve uma vez que eu estava lá, eu estava na net, e daí a gente fazia uma arquitetura ali com APIs e tal, e daí a gente estava acostumado a receber 1 milhão de requisições por semana, que é um número ok, beleza? E daí eles fizeram uma campanha de esses combos malucos, assim, que o marketing faz e não consulta a tecnologia, né? O marketing faz e não consulta a TI. Os caras fizeram uma campanha meio louca e um dia a gente recebeu 5 milhões de requisições. Então, assim, um servidor que estava preparado para receber 1 milhão de requisições ali numa semana, ele recebeu 5 milhões em um dia. Então, primeira coisa, eu tenho um gargalo de infra, né? Isso é claro. Hoje, naquela época, era tudo máquina física. Hoje, com a cloud, eu tenho autoscaling, eu tenho várias coisas que eu posso usar, beleza? Só que, só que um dos outros problemas, eu não coloquei um limite de uso por API, por usuário e por requisição, que é o Rate Limiting. O que é o Rate Limiting? É assim, cada usuário vai poder fazer X acessos em tal intervalo de tempo. Então, eu evito bombardeio. Porque se tiver um bombardeio, eles podem enfileirar muito, pode dar timeout na minha requisição, enfim, pode dar N problemas. Quem usa essa estratégia aqui de Rate Limiting, Throw Lighting? Alguém sabe? Fala aí, você. Não. Ah, você usa. Boa. Boa. Vocês conhecem alguma empresa que usa? Hã? Toda a cloud utiliza, né? Porque precisa controlar, beleza. Uma empresa que usa, e eles são muito explícitos no uso dele, é o GitHub. Porque o GitHub, ele tem milhões de usuários, e você imagina só, ele fala assim, ele te limita por requisição. Se você bater lá mais vezes do que ele suporta,
você não vai conseguir chamar, entrar, logar, etc. Então, eles fazem isso. Então, é muito legal. Então, parabéns você que falou aí. Qual é o seu nome? Douglas? Lucas. Você que falou, todo mundo que usa. Qual que é a diferença do Rate Limit e Throw Height? O Rate Limit, basicamente, eu limito a minha quantidade. Então, vou falar assim, sei lá, um exemplo, tá? O mesmo usuário, ele pode fazer 50 chamadas por segundo, ou por minuto. Qual que é o Throw Lighting? O Throw Lighting, ele faz com que isso enfileire e ele vai causar uma pequena lentidão, mas ele não vai limitar a quantidade de requisições. Ele só vai enfileirar. E esse enfileiramento, ele é importante para não ter um volume muito grande. Beleza? Então, essa é a grande diferença. Então, eu recomendo bastante, né? E eu coloquei aqui, ó. Limitar o número de requisições que um cliente pode fazer no intervalo de tempo é essencial para você proteger sua API contra abusos e garantir a estabilidade do sistema. Uma coisa que o WordPress ele é muito ruim, porque ele não tem um limite de requisições. Então, é por isso que ele tem muita entrada de ataque de hacker, de vírus, de um monte de coisa. Beleza? Aplique o Rate Limit em ThroWlight para controlar a quantidade de requisições por IP. Você pode controlar tanto por IP como por usuário autenticado, prevenindo picos de tráfego que podem sobrecarregar o sistema. Daí um exemplo, a API do GitHub limita o número de requisições que podem ser feitas por um usuário autenticado para evitar sobrecarga. E para fechar, não posso deixar de falar de escalabilidade e performance, porque é um dos itens super importantes. E daí você tem estratégias de caching, que você pode utilizar o ETag, um cache control, que ajuda também na performance. Você tem estratégias de paginação de filtragem, onde você pode utilizar o limit, offset, beleza? E você tem a parte assíncrona, que você vai trabalhar com mensageria, com filas, e daí você pode usar, sei lá, um Kafka da vida, ou uma fila de uma cloud nativa, que seja nativo. Então, para fechar, nós temos 5 estratégias que são importantes. Então, simplicidade no código, escalabilidade, rate limiting, deixa eu ver se eu lembro aqui tudo. Calma aí. Rate limiting, recuperação de dados, a forma que você recupera os seus dados, e uma documentação, que é super importante, tá bom? Pessoal, fazer APIs que têm um design bom, que escalam, que performam, nem todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer API. Hoje em dia, com o ChatGPT ainda, né? Você coloca ali como fazer uma API, é simples. Só que a gente tem que começar a usar boas práticas para performar, sempre olhando assim, quanto que isso pode escalar, qual que vai ser meu throughput, como que eu posso acessar de forma mais rápida, enfim, as ferramentas que eu posso ter e tudo isso. Fica aqui minhas redes, quem quiser me adicionar no LinkedIn, será um prazer recebê-los e muitíssimo obrigado. Tá tudo bem. Tá bom. Perguntas. Uma pergunta. Não me deixem aqui, né, galera? Pô, senão eu vou mandar vocês levantarem e fazer um polichinelo aí, hein? Alguém tem alguma pergunta? Sobre qualquer coisa? Não, você não vou responder, não. Você não. Brincadeira, fala aí, olha. Espera aí que o Liminha tá indo até você. Vai lá. Alô? Opa, peraí, deixa eu falar mais longe. Você falou lá da Clara, do dia que teve um burst lá de requisição de 5 milhões e era para ter 1 milhão na semana. Qual foi a tua estratégia para resolver o problema? Caiu o servidor, não caiu? Você já tinha rate limit, já fazia throttling ou não? Não, caiu o servidor mais pela infraestrutura, porque a gente tinha uma infraestrutura que era horizontal. Então, eu tinha máquinas com virtual machines.
E daí, todas as virtuais machines, elas toparam e a máquina, ela crashou. Então, ficou alguns bons minutos ou talvez horas fora. Foi uma crise, assim. Mas, cara, tudo bem, faz parte. A crise faz parte do game. Mas a gente aprende, né? O bom é isso. O bom é assim, cara, não erre mais de uma vez. Erre uma vez, vai parte para o próximo erro. Errou de novo, vai para o outro. Entendeu? O erro nunca vai ser infinito. Sempre vai. O erro sempre vai ser infinito, na verdade. Nunca vai ser finito. Tá bom? Galera, muito obrigado, viu? Valeu, tamo junto.